no santuário para te adorar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te agradecer porque tu és bom, a tua misericórdia, ela dura, verdade, dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por mais essa semana, Pai de amor, Deus de glória, nesta live. Obrigado, Senhor, amado Deus querido, por mais essa semana deste delevaço, me dá canto, revas. Ebinumi mantu, naravaço, remenemenegues. Obrigado por mais essa semana neste lugar. Pai, eu quero te honrar porque tu és o Todo-Poderoso, te exaltar porque tu és fiel. Tu és o Santo, Senhor. Eis-nos aqui, eu não te apresento a semana, porque o Nabantu, Yantuia, Menehes. O primeiro dia foi Senhor, o Bentui, ne que o Cianamanchoas, ne que o Cianamantu, Chantuia, Namantu, Revassar. O Bantu, Menevia, Sutro, Menere, Menehas. O Manturi, Calavacho, Rebinarabandu, Rebinarabalabas. Tudo bem. Quero te louvar porque tu és o Todo-Poderoso, te exaltar porque tu és fiel, o digno e santo, o justo e verdadeiro. Muito obrigado. Estar mais um dia aqui disponível diante da tua presença. Senhor, eu sei que eu estou de um computador, mas na bandeira do Narabás, tudo bem. Queremos, Senhor, nesse momento descer diante de Ti, reconhecendo as nossas condições, Deus, reconhecemos que nada somos, nada temos, nada podemos fazer. Diante de Ti vai um fogo consumidor, no qual Tu, assim, Senhor, introduz Narayo Mendereva Subialacho Nuri Anamanturi Palavas Drominuri Kalava Ebi Alabanduri Kianarabanduri Eneras Namantu Yorogo Doro Menere Mendogo Doro Mondofaz. Descemos diante de Ti, Senhor, reconhecendo as nossas condições espirituais. Condições essas que Tu tens, meu Senhor, contemplado. Não nos ocultamos diante de Ti, mas estamos aqui para reconhecer. Pai, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nossas palavras, Senhor, nossas atitudes, nossos gestos. Perdoa-nos a nossa insensatez. Perdoa-nos, Derevassuia, Nemenerá, Subinerá. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes pensamos, não, está tudo bem, quando não está, não estamos de acordo com a tua vontade, o teu querer, né, o teu querer. Então eu te peço nesse momento, acerta os teus débitos conosco. Senhor, não queremos ficar na pendência contigo, porque na hora, Senhor, que o perigo vem, nós te chamamos, mas nós não queremos ficar na pendência, não é porque somente iremos precisar, queremos estar disponível, em condições para quando tu falar, eu quero um servo, eu quero uma serva, nós falarmos, eis-me aqui. Ó Deus, tu sabe o quão difícil para nós é entendermos o padrão que tu quer que nós andemos. Tu sabes que quão difícil é para nós entendermos a vontade do Senhor neste dereva subdecanarado. Então eu te peço no nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando neste lugar. Ó Deus, perdoa nossas palavras precipitadas. Perdoa-nos. Senhor, manteca, lavas. Quero te apresentar aqueles que estão em casa, não têm saído de casa.
Ó Deus, não tem conseguido ir ouvir a tua palavra, adentrar, Senhor, na sinagoga, mas está aqui nessa live buscando forças em ti. Eu quero te pedir, Senhor, vai quebrando as obras contrárias, vai jogando por terra tudo que não provém de ti, tudo que não te louva, tudo que não te agrada, tudo que não condiz com o teu nome. Deus, vai vai, Senhor, sustentando, vai jogando por terra, meu Deus, olha as angústias, as aflições que tu tem permitido. Eu não oro por aquilo que tu tens permitido. Eu oro para que tu sustente, para que ele, para que ela possa, ó Deus, passar até o final. Se é um débito, que possa ser acertado esse débito. Se é uma pendere bagandegébia. Se é uma tucalachou, um aprimoramento que possa ir até o final. Se é uma anturicala, manturicaçu, jomenere balabajo, menere beleganagas. Que tu possa, Senhor, estender a tua mão, que é o teu poder. Deus, vai quebrando, Senhor, todo mal nesta casa. Vai jogando por comede kumanamanturi calabanda kumanabanduri palabalabajova. Vai jogando por terra, meu Deus. Vai estendendo a tua mão, que é o teu poder, e vai fazendo conforme o teu nabanda canturi menegeneganabas. Vai repreendendo todas as falanges, meu Deus, todas as legiões, Senhor, todos os espíritos mandados, oh meu Deus, para destruir, para acabar, meu Senhor, com essa pessoa, para acabar, Senhor, amado Deus querido, com os projetos, com os planos. É no nome de Jesus, Senhor, visita essa casa no qual faço live. É no nome de Jesus, vai guerreando. Anarachubi, como Anarabandarábia, vai operando, meu Deus. Vai repreendendo, Senhor, que tu possa estender a tua mão, que é a tua grande graça, misericórdia e bondade, Manu, Chianto, Riquia, Namandabandu, Rebinarabanda, Kumanabanduri, Balabás, que tu possa, Senhor, jogar por terra tudo mal. Deus, estende a tua mão, que é o teu poder e a tua graça. Senhor, amado Deus querido, que tu possas, meu Deus, trabalhar. Deus vivo, jogou menegando, candarábia. Que tu possas, Senhor amado, operar. Jesus, anabrachou meneguébia. Aqueles que estão no cômodo, Senhor, das casas, ou Senhor, desta casa e das outras, que a tua palavra quebrante esse coração, essa alma que já não aguenta mais sofrer, não aguenta mais chorar. Oh, meu Deus, parece que está tudo bem, mas não está. Parece que está tudo bem, mas na bandaracandarabando rebinarabandacandarábia. Que tu possa, Senhor amado Deus querido, jogar por terra. Rei de Québia, rei de Subnerebandarábia, estende a tua narachomenegenevasébia, enequituquinarafôcia, no que canturi comanarabandara canturi menerébia. Estende a tua mão, Senhor, que é o teu poder, e vai repreendendo, vai trabalhando, meu Deus, estende nesse momento. Eis aí aqueles que te perguntam até quando essa situação, até quando eu vou passar por isso, até quando eu vou ficar na banda canduia narachô menegenegai no minugi nabanduri coma nabanduri palabácia narachubnábia. Oh meu Deus, desça com revestimento, não deixa que a vontade dela fale mais alto, não deixa que a vontade dele, Senhor, fale mais alto, meu Deus. Vontade essa, meu Deus, de ir, de falar, de fazer fora da tua direção. Ó Deus, tu sabe que ela está certa, tu sabe que ele está certo, mas olha aí essa situação, olha aí, meu Deus, esse quebe na Arabandarábia, que tu possas, Jesus amado, Deus querido. É verdade, meu Deus. Alô, Manturi, Jonaya, Labacala, Bachega. Nabacocha, Caracalabas, Comericalabachovas. Niribi, Yossi, Lord, Yabatria, Tarabalabas.
Senhor, vai quebrando, Senhor, amado Deus querido, a língua felina, malfeitora. Oh, meu Deus, alguém nessa live, Senhor, está debaixo de uma situação. Oh, meu Deus, sendo acusado de algo que não fez. A Narassai, tu me mostrou essa língua. É no nome de Jesus, vai quebrando essa língua maldita, a língua malfeitora, a língua contendeira, a Narasheba, que é, meu Senhor, incendiada pelo inferno. Deus vai quebrando, vai queimando, vai jogando por terra, meu Deus, vai desfazendo, vai destruindo, vai operando, Jeová, vai temer candarábia. Senhor, visita as crianças, Deus visita os sai os pais, dá visão para os pais, desperta, Senhor, olha essa criança, oh meu Deus, direto no celular, quem cria ela, o celular, é o Narassai, o entretenimento, é o desenho, oh meu Deus, essa criança não ora, não busca, não narabandacoma, Narassai, não entra pelas portas da tua casa, vai quebrando, vai destruindo, vai operando, vai, meu Senhor amado Deus querido, desfazendo, vai glorificar como no comanabadara sumidereva suia nereva sai, que tu possa, Senhor, estender a tua mão, Deus. Eu não te peço, abre esse entendimento, porque tu já disse a mim, olha esse papel, Senhor, essa pessoa presa na prefeitura, meu Deus, libera este manto, libera este negócio. Ebidube na cantarabandarábia. Libera esse plá, 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 chube terra. Menti, kiti, kiri, kiri, covas. Manto, tiki, tiki, tico, ticoloboxia. Oh, meu Deus, libera. Vai queimando, vai quebrando, vai queimando, vai quebrando, vai jogando por terra, meu Deus. Vai entrando. Senhor, quero te engrandecer. Olha aí, meu Deus, essa pessoa que não está dormindo, ela não está, Senhor, conseguindo menerevassar e se concentrar para dormir. Olha aí quanta falácia, olha aí quantas coisas na cabeça dela. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai queimando, vai jogando por terra, meu Deus. Vai estendendo a tua mão, que é o teu poder, a tua graça, de acordo com a tua misericórdia. Oh, mistério terra, meu Senhor, vai operando, vai trabalhando, vai agindo, meu Deus. Quero te apresentar, cerca esse lugar com muralha de fogo. Toma essa live nas tuas mãos, joga por terra a inveja, o olho grande. Oh, meu Deus, olha essa revelação que tu me deu. A Narassai, o negócio não é tentar, é Naramandacandarábia. O negócio é conseguir. Tu és o Deus que no bodogobodogobede calabandarábia. Estende o teu blafai, o teu cetro sobre esta canto, Senhor, guerreia, Senhor, peleja e opera, Pai de amor. E essa pessoa que está com dificuldade de liberar esse perdão, esse coração sujo que tu me mostra, lameado. Oh, meu Deus, é a lama já, meu Senhor, seca. É um perdão antigo, é um negócio que tem que sair, que tu possas glorificar o teu nome, Senhor. Joga por terra, dá livramento na rua, no asfalto, Senhor amado Deus querido, nos meios coletivos e nos meios particulares. Pai de amor, visita as grandes empresas, visita as universidades. Visita a minha faculdade, Senhor. Joga por terra todo o levante do diabo. Olha aí, Gigi. Vai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, glória. Pai do Senhor Jesus, uma boa tarde, tá? Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor para a Edilene, a paz do Senhor para a Cristina. São pessoas que assistem pela televisão e não tem como comentar, tá? Assistem pelo coisa e não tem como comentar no chat. Paz do Senhor para vocês, paz do Senhor para a Vilma, paz do Senhor para todos vocês. Glória a Jesus, tá bem? Graças a Deus. E aí, Glória, como é que foi o fim de semana de vocês? Sua vitória? Meu Deus, né? Segunda-feira chegou. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Glória a Jesus, igreja. Sejam todos bem-vindos. Por favor, em nome de Jesus, você que puder compartilhar aí no seu status do WhatsApp, no seu story do Instagram, no Facebook, no grupo da igreja, tá? Pastor, eu posso
compartilhar. Me ajude, por favor. Curte aí na mãozinha, você que puder. Glória a Jesus, como prometido, eu falei que eu ia dar o 100zinho. Aí, Edilene, 100zinho para tu, 100zinho para os irmãos. 100zinho aí para tu, Cristina. Vai que caiu um pix aí para vocês. É mistério. Glória a Deus. Aleluia. Curte aí. Boa tarde a todos que estão chegando. Glória a Jesus. Amém? Curte aí a live, por favor. Aleluia. Compartilha aí no seu WhatsApp, porque eu já estou compartilhando no meu também, para que o povo venha dando glória, misturado com a aleluia. É mistério. Glória a Deus. Amém? Vamos pregar, gente? Ô, glória. Aleluia. Vamos pregar? Todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Gente, hoje quero falar um assunto que vai dar tempo em nome de Jesus e a internet vai ajudar. Glória a Deus. Jeremias. Capítulo 33. Essa palavra é resposta para alguém. Jeremias 33. Glória a Deus. Oh, glória. Ai, glória. Glória, glória, glória. Aleluia. Segunda-feira, gente, vamos animar. Jeremias 33, também. Jeremias 33, versículo 3. Aleluia. Você que ainda não curtiu, curte aí a live, tá? Aperta aí, ó, na mãozinha aí. Os outros que chegou, vou dar um coraçãozinho para vocês. Sejam bem-vindos. Olha aí, bastante coração para vocês. Oh, glória. Aleluia. Jeremias 33, 3. Vamos lá? Jeremias 33, versículo 3. Diz assim, ó. Vou ler. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabe. Eu vou ler, gente, o 2 também, para vocês ficarem dentro do contexto. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor que fez isso, o Senhor que forma isso, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome, tá? E o 3, novamente, eu vou ler. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Gente, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Esta profecia, ela não começa no 33. Ela começa no 30. Por quê? O capítulo 28, Jeremias, voltando um pouquinho, ele vai ter uma diferença muito grande. Por quê? Porque havia um falso profeta chamado Ananias. Pastor, existem falsos profetas? Sim. Qual é a diferença do falso profeta para o mentiroso? Alguém sabe? E para o enganador? Alguém sabe? Dá para ver, né, que muitos podem
É a mesma coisa. São espíritos diferentes que agem em pessoas diferentes, tá bom? E recebem cobranças diferentes. Que isso, pastor? Vamos lá? Há uma diferença do falso profeta, o mentiroso e o enganador. O falso profeta, ele vai fazer o seguinte: a profecia escrita é verde. E ele vai simplesmente, quando tiver a oportunidade, quando eu falo de profetizar, eu falo de anunciar, falar o que está vindo ao entendimento, ou seja, o que está batendo no filtro. É tudo que bate na nossa mente vem de Deus? Vamos conversar um pouco. O que está acontecendo aqui? Existe o falso profeta, o mentiroso e o enganador. Para você que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus, eu sei que você veio através do compartilhamento do status aí de alguém. Já curte a live aí na mãozinha, por favor, ajude o pastor. Glória a Jesus, meu dedo está igualzinho ao curtir do YouTube, tá? E aí, você vai me ajudar, o YouTube me entregar para mais lugares. Irmã, muito obrigada, minha irmã respondeu ali que não sabe a diferença, e eu vou falar agora. Vamos lá. O falso profeta, como eu disse, a profecia é verde, o que está escrito é verde. Um exemplo, tá? Por que eu vou saber que ele é falso? Porque ele faz um acréscimo naquilo que existe. Ele não inventa algo do além. Ele faz um acréscimo naquilo que existe. Pastor, mas se ele faz um acréscimo, é uma mentira. Sim, mas nesse caso, ele vai virar um falso profeta. Porque se a profecia é verde, um exemplo, e para você entender melhor. A Bíblia diz o quê? Eu não posso matar. Aí vem o Murilo, falso profeta, e diz: você não pode matar só se ninguém te atacar. Mas se vierem com uma faca para cima de você, Deus manda dizer que você pode matar. O que eu sou? O que eu estou fazendo com o texto? O texto diz: não matarás. Não importa a situação, não importa a condição, não importa a hipótese, não importa como, quem, onde, porquê, qual é o problema, se você é um culpado, se você não é, se você foi defender alguém, não matarás. É uma ordem. Mas eu, como falso profeta, em cima daquilo que já existe, tá? Seja bem-vindo em nome de Jesus, curte a live aí. Em cima daquilo que já existe, para quem chegou agora, Jeremias 33, versículos 2 e 3. Amém? Glória a Deus. E em cima daquilo que já existe, né, eu vou... Porque o texto bíblico é: não matarás. E aí eu vou simplesmente falar para alguém: olha, você não pode matar se alguém sem motivo, se ninguém fizer nada com você ou apontar uma arma para você. Mas no momento em que você for ameaçado, e você sofrer uma coação, Deus manda dizer que você pode matar, pode reagir e pode tirar a vida. O que eu sou, gente? Eu sou um falso profeta. Porque eu peguei aquilo que existe, escrito, e eu acrescentei. Pastor, agora entendi. O falso profeta não é o que fala o que Deus não está mandando. Ele acrescenta. Isso aí. Isso aí. Há uma diferença. O falso profeta, ele acrescenta. Tá? Eu estou falando isso porque tem a ver com o texto, porque essa profecia do 33, ela começa no 30, mas eu estou aqui comentando desde o 29, que Jeremias já está passando uma situação muito grande. Pastor, agora eu entendi por que a pregação daquela varoa, uma parte eu sinto, mas a outra parte eu não sinto quando ela começa a falar outras coisas. É porque ela está acrescentando aquilo que não existe. Deus manda eu dizer para alguém aqui: ela está acrescentando aquilo que não existe e está usando meu nome. Enquanto ela falar só o que está escrito, todos vão sentir, porque
vem de Deus. Mas quando ela acrescenta algo em cima daquilo, e muitas vezes, gente, o profeta, o falso profeta, ele vai tropeçar, sabe por quê? Por causa do eu dele. Ele coloca o eu dele e diz, mas eu acho. Mas está escrito, mas eu acho. Não tem eu acho. Está escrito e acabou. Está escrito até ali. Não pode, não pode. Pode, pode. Vai, vai, fique, fique. Não faça, não faça. Faça, faça. Então eu não posso, tá? Achar, rabarabás, que o falso profeta é alguém que fala o que Deus não está mandando. Isso é uma outra classe. Entenderam até aqui quem é o falso profeta? Ele sabe da lei, mas ele acrescenta. Ele é o falso profeta. E isso independe se ele é um pregador, uma pregadora, acrescentou, tornou-se um falso profeta. Que isso, pastor, é muito forte. Por isso que eu não consigo entender aquela varoa, ela está trazendo uma palavra, uma benção, do nada começa a ficar pesado. É porque tem acréscimo. Tem acréscimo na situação. Acréscimo. Então, agora, o falso profeta, já expliquei. E aí eu disse que tem um mentiroso. O mentiroso, aí sim, o mentiroso fala o que Deus não mandou. A mentira nada mais é do que a ausência da verdade. E a verdade é isso aqui, ó. Vou dar um exemplo. Eu não sou casado. Eu não sou casado no civil. Meu estado civil é solteiro. E aí chega alguém e diz assim, Murilo, o Senhor manda dizer para você largar o adultério, que aquela mulher está chorando muito por causa do teu adultério. Mas que mulher? Eu nem tenho. Eu nem sou casado. Esse é o mentiroso. Por quê? Não existe. O que ele está falando não existe. O que ele está falando não se... Pastor, foi Deus que me fala. Deus está dizendo que essas palavras que eu estou explicando está dando refrigério à mente de alguém que a tua mente estava querendo ficar turbada. Cuidado com esse tipo de espírito que usa essas pessoas. Já expliquei do falso profeta. Um exemplo. Eu não tenho mulher, não sou casado. E aí alguém vai chegar e vai dizer, o Senhor manda você largar a amante, porque tu tá no adultério. Gente, mas como assim no adultério? Gente, como assim? Como assim no adultério? Como assim no adultério, entende? Espera aí, gente. E aí, o que acontece? Você precisa entender. E aí, o que acontece? Você precisa entender que o mentiroso ele vai tirar uma coisa que não existe. Um exemplo. E aí, eu trabalho, Murilo, vamos supor que eu trabalho, no meu caso, né? Aí vamos supor que eu sou técnico de enfermagem. E aí vai chegar alguém e vai falar assim, ó, o Senhor manda te dizer que ele está visitando lá aquela mecânica lá, porque você é mecânico. What? Mecânico? Eu sou técnico. Um exemplo, tá? Eu não sou técnico de enfermagem. Eu estou dando um exemplo. Seja bem-vindo todos, curte aí a live. A paz do Senhor Jesus, boa tarde. E aí o mentiroso, ele vai trazer algo que não existe. Não existe, não existe. Aperte na mãozinha aí, curte a live, por favor. E aí agora o mentiroso vai falar algo que não existe, gente. Aí a pessoa, porque o Senhor vai aumentar lá aquela mecânica, aquele estabelecimento lá, porque tu é mecânico, homem. What? Um exemplo. Eu já dei um exemplo aqui. Eu sou técnico de enfermagem. Como é que alguém vai dizer que Deus vai me abençoar a parte mecânica se eu não sou mecânico? Entende? Esse é o mentiroso. Ele fala o que não existe. Ele fala o que não existe. Recapitulando para quem chegou agora, Jeremias 33, versículos 2 e 3. E aí, o que está acontecendo agora? Existe uma outra classe. Eu falei do falso profeta, que é aquele que vai... No final, depois eu vou explicar ele.
Falei do mentiroso agora, que ele vai falar o que não existe, o que não... Gente, não existe. Não existe, não existe, não existe. Tá? E vou falar de outra coisa também, que é o enganador. Esse, muitos, eu estou chegando perto, para vocês perceberem quão sério, muitos, esse espírito habita em muitos e a pessoa nem sabe. Nem sabe. O espírito do engano. Sabe quem é o enganador? Sabe quem é o enganador? Ele vai falar da palavra, ele vai orar, Deus vai responder a ele, Deus vai usar ele, ele vai ganhar almas, portas vão se abrir para ele, mas a vida que ele vive não condiz com aquilo que ele fala. Ele vai falar do pecado, mas ele não larga o pecado. Ele vai falar da mentira, mas ele não larga a mentira. Ele vai falar da língua, mas ele não para de usar a língua dele. Esse, pela Bíblia, é o enganador. Ele vai te ensinar o certo, falar o correto, você vai ouvir ele. Quando Deus estiver usando ele, você vai receber, Deus vai usar ele, mas a vida dele, o interior dele é podre. É podre. E são 3 espíritos que agem dentro das congregações. O falso profeta, porque há um acréscimo. Está escrito até ali, mas para impressionar, a pessoa vai lá e fala não sei o quê. Fala. A Bíblia está dizendo: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Um exemplo, tá? Aí o falso profeta vai dizer: em primeiro lugar vem a tua família. Mas a Bíblia está dizendo isso? A Bíblia está dizendo isso? A Bíblia não diz isso. Pastor, mas eu morri aprendendo que primeiro começa em casa. Começar em casa não quer dizer que primeiro lugar na tua vida tem que ser os da tua casa. São coisas diferentes. Então, agora, o falso profeta, ele vai acrescentar algo naquilo que já foi estabelecido. O mentiroso, ele vai falar algo que não existe. Gente, não existe. Vou dar um exemplo para você entender do mentiroso. Olha, eu tive um sonho. Aí eu vou falar assim: fala, fulano, fala teu sonho. Ô, pastor, eu sonhei que Satanás entrava lá no céu, conversava com Deus, passeava no céu. Gente, isso existe, gente, na Bíblia. Satanás tem acesso ao céu, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Vocês estão entendendo o que Deus está me usando para trazer para vocês? São seríssimos. Ainda vou falar as características desses espíritos. São 3. Ao mentiroso. Porque Satanás passeou lá no céu e Deus fez uma reunião com ele lá no céu. Gente, isso bate com a Bíblia, gente. Gente, isso bate com a Bíblia. Se ele foi expulso, como é que ele está voltando? Ah, pastor, mas lá no livro de Jó está escrito que ele veio no meio dos filhos de Deus, no meio dos anjos, e não estava lá dentro do céu. Pode procurar estudar. Não foi assim. Quando os anjos agora estão perante a Deus, o mundo espiritual não tem alto e baixo. Deus está aqui, os anjos estão aqui, aos pés, porque o trono ninguém fica acima. Satanás está fora do céu, mas ele é espírito. E Deus de lá faz a pergunta para ele e ele responde. E ponto. Satanás está nas regiões celestiais. Ele não está no céu. Mas você entendeu o mentiroso? Agora, o enganador. Poxarabarabá. O pastor Murilo é uma benção. Ele me entregou e se cumpriu. Daqui a pouco vem a notícia. Pastor Murilo estava praticando isso, aquilo outro. O que... Aí eu vou falar assim, eu não acredito que o pastor Murilo é um homem de Deus. Na verdade, o espírito do engano faz isso. A pessoa é usada por Deus. A pessoa, ela vai buscar Deus, mas ela não tem vida com Deus nenhuma. O interior dela, totalmente fora. O interior dela está totalmente fora, gente. Totalmente fora, literalmente. Vamos lá, a característica do falso profeta.
O falso profeta, toda vez que ele quer impressionar, o espírito maligno usa ele para impressionar, para mostrar algo, para mostrar. Boa tarde, seja bem-vindo em nome de Jesus. O espírito, né? O espírito que habita no falso profeta, ele é, na verdade, ele é usado, e nessa que ele é usado, como eu digo, posso dizer para você, essa pessoa, ela quer impressionar. E o falso profeta, ele vai sempre trazer um acréscimo, e é perigosíssimo esse acréscimo. Esse acréscimo é perigosíssimo. Por quê, gente? Porque esse acréscimo pode levar ele a causar uma confusão no arraial que você não tem noção. Você não tem noção. Uma confusão a ponto de turbar mente, corações. Pastor, qual é a cobrança que Deus traz sobre o falso profeta? Ele paga por cada palavra que ele acrescentou. E Deus visita na linhagem dele, na linhagem dela. Outra coisa, o falso profeta trabalha com achismo. O texto está dizendo só até ali, mas ele diz, mas eu acho, mas porque na minha visão, foge desses. Foge desse povo, que estão tomados por esse espírito e envolvidos pelo seu próprio ego. O mentiroso nada mais é do que qualquer um que vai dizer que está vendo algo ou que está sentindo algo. E outra coisa, nem tudo que você sente vem de Deus, tá? Ah, mas eu senti no meu coração. Eu canso de repreender pessoas dizendo, mas tem que orar. Tem que orar. Não é porque eu senti que eu tenho que fazer. Eu vou orar. Senhor, o que eu estou sentindo vem de ti? Senhor, o que eu estou sentindo, o Senhor está nisso? O que eu estou sentindo, o Senhor está trabalhando nisso? Vem do Senhor e esperar Deus. Pastor, se Deus não responder, espera. Pastor, mas eu preciso executar. Espera, porque você não sabe se aquilo ali vem de Deus. E o mentiroso agora recebe uma cobrança. Qual é a cobrança? Toda mentira, diz a Bíblia, que não há nada em oculto, que não há de ser revelado. E o pai da mentira é o diabo. Das duas, uma. Ou Deus permite o espírito maligno manifestar, tá, no mentiroso, ou a mentira é exposta para que aqueles que servem a Deus sejam diferenciados daqueles que inventam coisas em nome de Deus. Gente, é muito sério o que eu estou trazendo aqui, porque não se fala nisso nos púlpitos. As grandes pregadoras e pregadores não se falam nisso. Porque isso é uma coisa que você tem que parar para explicar. Outra coisa mais, o espírito do engano, ele consegue manter uma pose na pessoa. A pessoa diz que jejua, a pessoa diz que ora muito, diz que busca Deus, que buscava muito, mas quando você para e observa a vida da pessoa, não condiz com aquilo que ela fala. E a tua dúvida é, gente, mas... Exatamente. Você não está louco, você não está maluca. Não condiz com aquilo que se fala. E aí o espírito do engano consegue fazer esta fantasia nessa pessoa e coloca uma capa da santidade. E aí parece, tá, que tá tudo bem. Gente, você que chegou na live, por favor, curte aí, tá? E compartilha no seu status do WhatsApp, por favor, no Facebook, no Instagram, tá? Já compartilhei aqui no meu, para que outros cheguem ao conhecimento da verdade. Então, agora, o que está acontecendo? Curte lá na mãozinha também. Glória a Jesus. E aí, o que está acontecendo agora? Esse espírito do engano na Arabarabás. Eu tenho mais, glória a Jesus, 21 minutos. Esse espírito do engano, ele é tão, mas tão sorrateiro, que a pessoa fica anos dizendo que serve a Deus, dizendo que busca a Deus, mas ele está ali, ó, quietinho. Ela vai te ensinar a verdade, ele vai te ensinar a verdade. Mas quando tu olhar naquilo que saiu da boca dele e você fizer, vai dar certo na sua vida. Por quê? Vai te ensinar conforme a palavra. Mas quando tu olhar para a vida daquela pessoa,
a vida não vai condizer com nada daquilo. A parentela não condiz com nada daquilo. Os filhos não condizem com nada daquilo. Esse espírito, ele é tão poderoso que ele conseguiu derrubar. Escuta o que eu estou te falando. Ele conseguiu derrubar servos da Bíblia que eram fiéis. Por quê? Esse espírito do engano, ele coloca uma aparência de piedade. A pessoa parece boa, a pessoa parece um coração bom, a pessoa parece sincera com Deus, mas quando você observa o dia a dia, uma atitude ali, outra aqui, outra, você vê que não liga, não dá liga. O que fala não se sustenta. O que diz que é, você, quando procura saber, você vê que nunca foi aquilo. E esses são habitados por esse espírito do engano. Pastor, você já disse a cobrança do falso profeta, a cobrança do mentiroso. Qual é a cobrança do que usa de engano? Ele simplesmente, Deus dá tempo para que ele se conserte ou ela se conserte. Mas a cobrança, na sua essência, é a perca da salvação. A salvação é tirada e a pessoa nem percebe. Porque diz a Bíblia, aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Não está falando do templo, que nós vamos nos reunir. Você vai num lugar, eu vou no outro, se reúne com os irmãos. Não está falando dessa casa, Deus não mora aqui. Está falando do céu. Aquele que usa de engano não fica no céu. Pastor, então eu conheço pessoas que, sim. Agora você tem que pedir ao Senhor. Muito, mas muito, muito obrigado. Por quê? Porque está dando tempo de você ouvir uma palavra dessa. E se você está nessas condições, sendo habitado por esses espíritos, dessa maneira... Pastor, mas como é que eu sei se eu tenho o espírito do engano? Se eu não tenho... se você prega de obediência, se você aconselha as pessoas de obediência, se você fala sobre estar bem com Deus e você não está, você é o quê mesmo? Um enganador, uma enganadora. Pastor, meu Deus. Olha, Deus não se agrada do pecado. E você pratica aquilo que você fala contra. Você é o que mesmo? Ai, pastor, eu pensava que isso era hipocrisia. Isso alimenta um espírito chamado espírito do engano. Alimenta um espírito chamado espírito do engano. Vou dar um exemplo. Você não, porque tem que perdoar. Tem que perdoar, você tem que perdoar. Pede a Deus para limpar esse teu coração. Aí eu estou falando para você perdoar. Mas o meu coração está cheio. 2 pesos, 2 medidas. Será que a palavra que eu ensino não me serve? Só que esse demônio, irmãos, ele é tão silencioso que ele habitou em alguém que vocês nem imaginam na Bíblia. Foi o espírito do engano. Que isso? E outra coisa, quem está com esse espírito é usado por Deus. É usado. Deus vai usar, Deus vai falar, Deus vai dar sonho, Deus vai tocar para fazer coisas. Mas esse espírito, até com a pessoa conversa. E a pessoa está achando que é Jesus. Eu fico só olhando. Eu não sei de nada. Pastor. Outra coisa. Quando você está verdadeiramente em Deus, esse espírito não tem força com você, não. Não tem, perde as forças. Sabe em quem ele habitou? Sentava com Jesus, comia, tomava ceia com Jesus, mas não era nada daquilo. Judas. Esse espírito ficou durante o ministério de Jesus todinho dentro de Judas. Pastor, por que Deus não tirou? Por que Deus não revelou? Porque agora o ensinamento era dado. Jesus falava a parábola do reino de Deus, a semente, Satanás veio, que o inimigo botou ali o joio. Jesus ensinava agora. Cabe a cada um de nós. Judas falou assim, ó, quando a mulher, para você ver como esse espírito habitava nele. Quando a mulher fala assim, a mulher pega o perfume muito caro, derrama um unguento ali, né?
que era uma essência, e ela passa nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Sabe o que Judas vai falar? Nossa, tinha que pegar isso, vender e dar aos pobres. E a Bíblia é bem clara, ele não falava isso por causa de dar aos pobres, ele falava isso porque ele era ladrão. Pastor, mas como assim? Pastor, é mesmo, pastor, o senhor está falando, Deus está abrindo minha mente, está abrindo a tua mente. Pede ao Senhor, Senhor, me esclarece sobre o espírito do engano, porque ele é silencioso. Às vezes você dá a paz do Senhor, você diz que Deus está contigo, você é usada por Deus, usado por Deus, mas você não condiz com aquilo que tu fala. Sinto lhe dizer, o espírito do engano habita na tua vida. E eu não estou falando de perfeição. Como é que você prega fidelidade, mas você não é fiel? Prega sobre o dízimo, fala, tem que dar o dízimo, mas você não é dizimista. Tem alguma coisa errada, sim. É o espírito do engano. E outra coisa que ele faz com a pessoa, ele faz com que a pessoa ache que está tudo bem. Não. Ele tira do entendimento da pessoa que a pessoa tem que se consertar. Ele tira do entendimento da pessoa que a pessoa já está longe de Deus. Ele dá até sonho, ele diz até que a pessoa está bem com Deus, ele até imita a voz de Deus. Eu sei que para muitos esse ensino está sendo esclarecedor. Pastor, achei que o senhor estava pregando. Eu não, vou começar a pregar agora. Entenderam agora o espírito do engano? Então, vigiem com ele. Então, Jeremias passa esse processo com Ananias. E aí, no 29, Deus vai usar Jeremias para falar sobre a carta, para mandar a carta, né, para aquele povo, glória a Jesus, que estava lá na Babilônia. No 30, Deus vai, capítulo 30, lembrando que a pregação é Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Eu tenho 13 minutos e espero que eu consiga pregar aqui. Eu só estava explicando só a história. Então, agora, o que acontece? O 30, Deus vai fazer a promessa que vai trazer o povo. E aí, irmãos, Deus faz a promessa que vai trazer o povo, né? No 31 é continuação dessa situação. Desculpa. No 32, Deus vai simplesmente mostrar que ele é Deus e vai esclarecer. Preste bem atenção. Deus vai mostrar que ele é Deus e vai esclarecer, confirmando mais uma vez a promessa. E nós chegamos agora no 33. 33 agora, que vai ser uma situação, tá? Uma situação bem complicada. Por quê? Deus agora, ele está simplesmente, irmãos, simplesmente aqui. O que Deus está fazendo? Deus está simplesmente, né? Aleluia. Deus está simplesmente anunciando que vai trazer o povo, mas que a cobrança não ia cessar. Deus estava anunciando que iria restaurar o povo, mas depois que o povo acertasse os débitos com ele. Você já ouviu essa palavra muito bem quando a pessoa fala assim, ó, clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas quem fala isso para você não explica o contexto. O 2 diz assim, ó, assim diz o Senhor, versículo 2, que fez isso o quê? Foi Deus que estava cobrando o povo. Era Deus que estava apertando o povo, apertando para o povo se consertar. E aí ele continua dizendo, o Senhor que forma isso. Ele, agora, fez isso, permitiu Nabucodonosor, o inimigo, entrar na cidade e destruir. Ele formou o cerco, ou seja, formou a situação do cativeiro. E agora, para o estabelecer, estabeleceu, ou seja, decretou que seriam 70 anos de cobrança. A pergunta que eu quero te fazer, aonde que o diabo está nisso aqui? Lugar nenhum. Aonde que o diabo fez alguma coisa aqui? Lugar nenhum. Mas acontece que quando esse texto é falado, a pessoa pensa assim, eu vou clamar porque Deus vai me esclarecer, vai me revelar e vai me dar vitória. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto, agora, é bem claro. Por quê?
No 28, ele começa a luta com o falso profeta, mas o 29:13, Deus diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Esse buscar-me-eis era para o povo da Babilônia que estava recebendo a carta. Deus estava querendo dizer, gente, se humilhem. Pare de achar que vocês vão sair daí a qualquer momento. Não, vocês só vão sair dessa cobrança quando vocês se acertarem. E o que Deus me trouxe nessa live para dizer é, eu só vou te tirar dessa situação quando essa mentira, esse engano, essa falsa profecia sair da tua vida. Essas coisas que eu não falei, essas coisas que eu não mandei, essa forma de tu viver que não condiz com aquilo que eu quero. E aí, o texto vai dizer assim, ó, o 33:2. E fez isso para estabelecer o Senhor é o seu nome. Quando a Bíblia fala o Senhor é o seu nome, ele estava querendo dizer, o decreto vem dele, ou seja, quem agora deu a autorização para acontecer isso foi ele. E aí vem o texto e eu começo a pregar. Clama a mim. A palavra clamar agora é gritar. O grito que Deus queria ouvir do povo não era da boca. Era um grito de alma, gritando, dizendo, eu me arrependo, Senhor. E o Senhor mandou dizer para alguém nessa live, eu estou esperando tu chegar até a mim e falar a verdade. Falar que você gosta, falar que ainda você não largou isso, você voltou a fazer isso porque você quis. Falar que você foi ensinado, mas você está errado e você sabe que você vai pagar. Falar que você, Narabandacuma Nassai, está vendo que você se desviou, mas você não quer reconhecer. Você tem que clamar falando a verdade. Por quê? Porque a luta foi posta para você se consertar. Essas situações vêm para você se arrepender, para você mudar os seus caminhos, para você mudar a sua rota, mudar suas amizades, mudar as situações. Mas não. Você quer tampar o sol com a peneira, colocar uma aparência, entendeu? Uma aparência de quem tá bom, aí só porque tu entrou no culto, só porque Deus usou alguém, e alguém disse, grande é a obra de Deus na tua vida, Deus tem um negócio contigo, beleza, ele pode ter até o planeta Terra contigo, mas ele não passa a mão no teu pecado. E é isso que está acontecendo aqui, ele está querendo dizer, se eu fosse vocês, eu clamava. Ou seja, se eu fosse vocês, eu ia para os pés de Deus falar a verdade. A gente fala a verdade. Senhor, esse homem, eu faço tudo por esse homem. Esse homem, eu fui para o mundo, eu me desviei da tua casa, eu fiquei louca por causa desse homem. Agora, Senhor, eu não consigo voltar porque eu cismei com ele, meu coração está... É mais bonito. Agora tu ficar, Senhor, abençoa a minha família. Que família? Que aí não tem nem família, Deus nem te deu nada. Como é que faz? Senhor, abençoa meu relacionamento. Que relacionamento? Que relacionamento que na época isso, você tinha uma pessoa e ele tinha também. Irmãos, sujeira da grande. Que B.O. E o Senhor manda dizer. Ele aqui estava dizendo, ó, clama a mim e responder-te-ei no futuro. Está conjugando o verbo e eu não vou dar aula de português aqui, porque eu sei que você matou a aula na escola e eu também. Tenho dificuldade de entender certa coisa da Bíblia hoje e não reclamo por quê? Porque eu matei a aula. E um dia eu fui orar, Jesus me lembrou os tempos que eu ficava lá fora da sala. Ele quis dizer o quê para mim? Ué, se estivesse assistindo a aula, tu não estava com dificuldade na leitura agora para interpretar o texto. Então eu pago meu preço. Eu vou fazer o quê? Eu não quis ficar no grupinho de amigo? Então, tá, agora eu vou atrás do meu prejuízo. Então, Deus estava querendo dizer, responder-te, ou seja, depois que tu falar a verdade para mim, depois que tu se humilhar verdadeiramente, aí depois eu te respondo. Pastor, por que a resposta vem depois? Porque resposta aqui não é de fala. Responder-te aqui é, eu vou me apresentar, eu vou mover, e Deus não vai mover enquanto você não tiver acertado essa pendência com ele, enquanto você não pagar essa dívida com ele, porque tu está devendo não é o homem, tu está devendo é a Deus, porque a tua oração na época era, meu Deus, se for para envergonhar teu nome, não deixa, me prepara e me leva. Olha se ele ouve um negócio desse, tu já estava morta. Ele sabia que tu não estava orando de coração. Ele já sabia que tu ia pecar. Ele já sabia que tu ia fraquejar. Por que tu não falou? Senhor, olha só. Se um dia eu fraquejar, não me leva, não. Me dê tempo para me consertar. É mais bonito. Gente, eu já ouvi uma menina falar do meu lado na oração, na igreja. Senhor,
Se for para ser como muitos aí que estão desviados, me mata. Desviou. Aí, muito bem, não morreu no primeiro mês, não morreu no segundo mês, não morreu no terceiro mês, passou mal no quarto mês. E olha para cá e olha para lá, porque ninguém sabia, piorou. Foi para o hospital com 3 dias, quase foi. E aí, quando ela quase foi, Deus falou assim para ela: e se eu tivesse ouvido a tua oração de mentira? Ela queria morrer, gente? Não, porque no leito, depois ela contou na igreja. Irmão, pedi a Deus vida. Quase que eu levantei do banco e falei: mulher, mas tu pediu para Deus te matar se tu desviasse. Mas eu respirei. Eu falei: não tenho nada a ver com isso. A vida é dela, é Deus e... Mas vocês estão entendendo. Se eu, ser humano, que não conheço dentro da pessoa, já fiquei indignado, vai dirar Deus com a mentirada. Gente, para de tampar o sol com a peneira. Aí fica: meu Deus, porque eu não quero ele. Meu Deus, porque eu não quero ela. Deus está vendo que o sentimento está aí. É mais bonito falar: Deus, eu quero ele, eu quero ela, mas está me atrapalhando. Eu não consigo me concentrar naquilo que o Senhor quer. E eu não estou falando só sobre relacionamento, que às vezes você quer estar num grupo, estar com pessoas, estar com amigos que Deus não quer, mas e aí, você quer? E aí Deus falou assim, ó: clama a mim e responder-te, ou seja, depois que tu pagar a tua pendência, eu movo. E anunciar-te, ou seja, eu não vou só mover. No meio do mover, depois que tu acertar teu débito comigo, eu vou te anunciar, ou seja, eu vou te contar coisas grandes, Israel, e firmes, que tu não sabes. Por quê? Porque para quem estava vivendo a cobrança, pensava: nossa vida acabou por aqui. Irmão, tua vida não acabou nessa luta. Deus só te botou nessa luta para tu se consertar. Aí, pastor, que tanto conserto, conserto para lá, conserto para cá. É porque não consertou. É porque tu ainda não mudou de mente, não mudou de coração. É porque tu ainda não renunciou para fazer o que Deus quer. Entendeu? E agora... E aí agora, o que acontece? Deus, irmãos, ele está esperando a realidade. Por isso que a luta não vai embora. Aí tu vê um montão de crente. Um dia me perguntaram: pastor, eu nunca vejo o senhor falando: eu estou na luta. Eu sei que o senhor passa, mas por que o senhor não fica falando ali? Há uma diferença da visão da luta. Uma coisa é a luta que vem para aprimorar. Outra coisa é a luta que Deus me coloca até eu me consertar. Ela não tem tempo para acabar. Depende de mim. Deus me passa em muitos processos. Mas agora, eu não fico em processos com tempo que não vai acabar para me consertar. Por quê? Porque eu faço de tudo para tentar. Deus falou, vamos lá fazer. Deus, por quê? Porque eu não quero ficar, irmão, rodando no deserto. Eu não quero que o espírito do engano habite em mim. Aí eu tô aqui com essa roupa, tô aqui pregando para vocês, mas a minha vida não condiz com aquilo que eu falo. O que adianta? Fala para mim, o que adianta? Adiantar o quê? Tô ganhando o que com isso? Fala para mim, tô ganhando o que com isso? Então, eu digo para vocês, Deus estava anunciando para Israel, dizendo: gente, se consertem. Através de Jeremias, se consertem, se arrependam, porque Deus ainda vai mover. E moveu, gente, se cumpriu. 70 anos depois. Ai, pastor, vou esperar 70 anos. 70 anos for para eles. Para você pode ser 70 minutos, pode ser 2 minutos. Basta você alinhar isso aqui, ó. O teu primeiro altar, que é o teu coração, falar a verdade para Deus. Senhor, ó, minha situação é essa. Eu gosto disso, tá contra a tua palavra. Eu não quero ficar rodando no deserto. Senhor, me ajuda. Acerta os teus débitos comigo. Cobre em mim o que o Senhor tem que cobrar, mas me tira dessa. O que tu vai ver o mover assim, ó. Ele vai te fazer chorar, mas ele vai mover. Gente, eu não estou falando isso de boca para fora. Eu recebo pessoas para aconselhamento e falam para mim: o que é que eu faço? Eu faço isso. A pessoa vai lá, faz. Pastor, muito obrigado. Eu amém. Deus só queria isso de você. Pô, pastor, se eu soubesse, eu não ficava esse tempo todo sofrendo. Mas o que acontece? Esconde o negócio, quer esconder, quer ocultar. Aí, ó, Davi pecou e ficou lá, ó, meses. Não confessou. Deus teve que levantar um profeta. Talvez tu não saiba, mas Deus está tendo que me levantar nessa live para dizer para você: tu vai esperar mais o quê? Tua vida não está andando. Tua vida espiritual não está andando. Tua vida sentimental não está andando. Tua vida financeira não está andando. Tua vida material não está andando. Tu vai esperar mais o quê? Para se arrepender. Então, irmãos, eu tenho menos de 1 minuto.
Deus abençoe, tá? Eu termino essa palavra. Hoje eu consegui terminar, tá vendo? Deus é bom. Vamos orar? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai. Quero te agradecer porque tu és bom. Diz aí, Senhor, amado Deus, que essa live está diante de ti. Tu possa trabalhar, guerrear, operar e agir. Que essa palavra, oh, meu Deus, se vir de mim, ela não vai ter efeito. Mas tua palavra diz que Bantube, a saberá se ele falou pelo Senhor, se que ele falar, se cumprir. Se veio de ti a palavra, Senhor, os frutos se manifestarão rapidamente. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, até amanhã, 5 horas da tarde, terminamos a paz.